trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras na alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em nós, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Olá, boa noite. Aqui estamos nós com grande alegria para mais um estudo bíblico virtual. Nós saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos as boas-vindas aos nossos visitantes. Queremos que os nossos visitantes saibam que a sua companhia aqui conosco nesta conexão enche o nosso coração de alegria. E a nossa oração é para que todos nós sejamos nutridos e alimentados pela palavra de Deus nesta noite. Último domingo nós tivemos a retomada dos nossos cultos presenciais. Que coisa boa! Deus seja louvado. Eu fiquei tão feliz, tão empolgado, tão entusiasmado, que o culto da noite passou de 2 horas. Olha só, que coisa! Mas não, é que nós tivemos tanta coisa, fizemos tudo que tínhamos direito.
tivemos a ministração da Santa Ceia, tivemos ordenação e investidura de presbíteros, tivemos homenagem aos presbíteros que estão deixando o presbiterato ativo, enfim, foi uma noite muito abençoada, uma manhã também muito feliz. Deus seja louvado. Então, você já sabe, você precisa fazer a sua inscrição se você deseja participar dos cultos dominicais presenciais. Então, você faça a sua inscrição, você já tem o número lá do WhatsApp, manda a mensagem dizendo de qual deles você deseja participar. Não deixe de levar a sua máscara, ok? Você precisa cultuar com máscara. Além disso, você já sabe que o Conselho está tomando todas as providências para que os nossos cultos aconteçam com a maior segurança possível. Então, você terá álcool gel na entrada do templo para higienizar as suas mãos. O ambiente está sendo higienizado com o mesmo produto que um quarto de hospital é higienizado na troca de pacientes. Estamos mantendo a distância de 1,5 metro entre os adoradores. Enfim, estamos fazendo com toda segurança para que Deus seja louvado, para que a igreja seja beneficiada. Se você é do grupo de risco, a recomendação do conselho é que você fique em casa. Durante o mês de julho ainda, evite participar. Se você for do grupo de risco, esta é a recomendação. Claro, alguns irmãos têm participado, aliás, o pastor é do grupo de risco. Mas aqueles que têm participado apesar da orientação do conselho. Isso significa têm participado por conta e risco próprio. A nossa oração é para que não tenhamos nenhum problema neste nosso retorno. Crianças até 12 anos também não podem participar. Então, crianças até 12 anos ainda precisam ficar em casa. A nossa oração, o nosso desejo é, quem sabe, na próxima avaliação, nós já possamos retirar algumas destas restrições. Mas, por enquanto, tem que ser assim. Sexta-feira teremos reunião de oração presencial. Então, venha orar conosco. Se você está dentro dessa esfera, desses aí que podem participar, mais de 12 anos e não é do grupo de risco, venha participar. É claro, se você por alguma razão se sente inseguro, nós respeitamos a sua insegurança. Nós não vamos fazer nenhuma pressão sobre você, nós vamos compreender a sua insegurança e nós não vamos obrigar ninguém a participar. E a nossa oração é para que Deus lhe dê segurança, para que essa tempestade passe bem rápido e para que nós possamos retomar a nossa caminhada como antes, ok? Então, temos boas notícias aí, não é? Já retomamos a nossa caminhada em algum nível com reuniões presenciais. Irmãos, há um pedido de oração que vem da parte da nossa irmã Edeuze. A Edeuze está nos pedindo que nós oremos por uma prima sua. A prima da Edeuze mora em Belo Horizonte, o nome é Mara, o esposo chama-se Paulo. A Mara e o Paulo estão passando por momentos muito difíceis nesses dias. A Mara perdeu a sua mãe já há alguns dias. Esta semana, o sogro da Mara
pai do Paulo, portanto, foi sepultado e a sogra está internada para tratamentos de saúde. Então, esses dias, Mara e Paulo estão passando por momentos muito difíceis. Aí Deus está pedindo que nós acompanhemos com as nossas orações. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus, a bênção de mais este encontro aqui pela internet, não é? Oremos ao Senhor. Deus, nós damos-te graças, estamos felizes, alegres pela retomada dos nossos cultos presenciais. Obrigado pelo que aconteceu no domingo. E ajuda-nos, ó Senhor Deus, para que tudo aconteça sem atropelos, sem percalços, sem nenhum problema. Nós queremos agradecer-te também pela oportunidade que estamos tendo agora de, por meio desta conexão, estudar um pouco mais da Epístola de Paulo aos Romanos. Muito obrigado. E queremos aproveitar esse momento diante da tua face e clamar em favor da Mara e do Paulo. Eles estão passando por momentos duros, difíceis, perdas de entes queridos, e nós clamamos para que o Espírito Consolador esteja assistindo a Mara, ao Paulo e todos os seus familiares, de tal maneira que eles passem por essas experiências de perda de uma maneira saudável e que seja uma oportunidade para que eles possam contemplar a tua glória, a beleza da tua santidade e assim conhecer-te cada vez mais e melhor. Cuida deles, ó Senhor, e abençoe também a Edeuze e o Jetro, que estão mais próximos da Mara e do Paulo, a fim de que eles sejam bons instrumentos nas tuas mãos para levar uma palavra de consolo, de conforto, em nome do Senhor, ao coração de Paulo e Mara. Pedimos-te pela mãe dela, ou pela sogra dela, que está internada, e que ela tenha uma boa recuperação da sua saúde. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos prosseguir estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós mudamos um pouco aqui o nosso método. Hoje eu não vou usar os slides. Hoje nós vamos falar assim, face a face. Então, nós vamos ter agora uma participação do grupo de cânticos. Enquanto isso, você terá um prazo para pegar a sua Bíblia, localizar aí a sua Bíblia, se você não fez isso ainda, para acompanhar o nosso estudo com a sua Bíblia aberta, ok? Então, apanhe aí a sua Bíblia e prepare-se para prosseguirmos no estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder
o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Muito bem, vamos então ao nosso estudo bíblico de hoje. Pegou a sua Bíblia? Como eu lhe disse, hoje nós não teremos os nossos slides. Hoje a nossa conversa será assim, face a face. Então, é bom que você tenha a sua Bíblia na mão para acompanhar a nossa conversa, olhando aí no texto da sua Bíblia. Deixe-me então fazer a leitura do capítulo 14 de Romanos. Chegamos ao capítulo 14. Eu lerei os 12 primeiros versos da epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Ouça com atenção, ouça com alegria, ouça com fé. É a palavra de Deus. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come,
E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo agora a bênção da iluminação. Deus bondoso, rendemos-te graças por tua palavra que acaba de ser lida. Pedimos-te que tu abras o nosso entendimento e que tu trabalhes em nós, dissipando por meio da tua palavra e do teu espírito toda treva que ainda exista em nosso coração. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar a analisar hoje a última instrução de Paulo sobre a vida cristã na epístola aos Romanos. Você já sabe que a segunda metade da epístola é aquela metade mais prática, onde Paulo está tratando da natureza da vida cristã. Então, hoje vamos começar a última instrução de Paulo sobre a vida cristã. Depois, Paulo encerra a sua carta falando de seus planos pessoais e depois envia também saudações aos seus leitores lá de Roma. Então, esta é a última instrução de Paulo. Paulo gasta 1,5 capítulo para dar esta última instrução. Todo o capítulo 14 e metade do capítulo 15. Outra observação importante a respeito desta última instrução de Paulo na carta aos Romanos é que nesta última instrução Paulo se torna mais específico. Ele se torna mais prático. É claro, toda a segunda metade da carta é uma parte mais prática da carta. Mas agora, nesta última instrução, Paulo se torna mais prático ainda, ou seja, ele se torna mais específico. Paulo parece estar lidando aqui nesta última instrução com um problema real que estava existindo na igreja de Roma. Ao longo da carta, Paulo normalmente argumenta em tese. Esta carta não é uma carta sobre problemas de uma igreja local, como é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A carta aos Romanos é mais um tratado. Paulo argumenta em tese, de maneira geral. Mas agora, quando ele chega aí a esta última instrução, Paulo
tem em mente um problema real, um problema específico que estava acontecendo lá na igreja em Roma. Deixe-me dar a você o pano de fundo deste problema. O pano de fundo desse problema é o seguinte: havia na igreja em Roma crentes de origem judaica e crentes de origem gentia. Então, havia crentes judeus e crentes gentios naquela igreja. E parece que estava existindo uma tensão entre estes dois grupos. Qual era a razão desta tensão? Por uma série de razões, os crentes judeus, eles tinham certos escrúpulos alimentares. Escrúpulos estes que os crentes gentios não tinham. Os crentes judeus, eles foram treinados desde a infância naquelas leis dietéticas do Antigo Testamento. E por causa disto, eles consideravam cerimonialmente impuros certos alimentos. E por isso mesmo, eles temiam ofender a Deus se eles comessem certas coisas. Além disso, dê uma olhada aí no verso 5. Além da questão alimentar, parece também que tinha a questão de dias santos, dias de festas religiosas. Então, parece que os crentes judeus entendiam que aquelas festas religiosas, aqueles dias santos do judaísmo, precisavam continuar sendo observados pelos crentes, enquanto que os crentes de origem gentia entendiam que todos os dias eram iguais e que o cristão não precisa guardar aqueles dias santos do judaísmo. Então, esse é o pano de fundo. Havia uma tensão entre eles por causa destas questões, e é desta divergência entre esses dois grupos que Paulo está tratando nesta sessão que nós vamos começar a estudar hoje, ok? Então, é uma sessão longa, 1,5 capítulos, nós só vamos começar hoje a estudar essa sessão. Mas esse é o problema, divergência entre esses dois grupos. Agora, deixe-me mostrar para você qual é a solução que Paulo propõe nesta última sessão, nesta última instrução que ele dá na epístola de Paulo, na sua epístola aos Romanos. Qual é a solução que ele propõe para este problema? Eu creio que a solução que Paulo propõe está resumida num versículo. Ele não está aí no texto que nós lemos. Então, dê uma olhada no capítulo 15, no verso 7. A meu ver, o verso 7 resume a solução que Paulo propõe para o problema, para essa tensão, para essas divergências. Deixe-me ler aqui o verso 7 do capítulo 15. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu creio que esse é o resumo da solução que Paulo propõe. Se nós precisássemos resumir essa solução numa única palavra, a palavra é acolhimento. Então, qual é a solução que Paulo propõe? Acolhimento. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Embora esta solução esteja resumida aí em um versículo 7 do capítulo 15, embora nós possamos resumi-la numa única palavra, acolhimento, Paulo gasta tinta aqui para tratar dessa solução. Ele escreve 1,5 capítulos para expor o problema e propor a sua solução. Então, nós vamos gastar aí uns 2 ou 3 encontros para ver toda essa sessão. Hoje nós só vamos
ser introduzidos nela, por isso nós vamos analisar apenas os 12 primeiros versos do capítulo 14. Muito bem, para iniciar, eu creio que você precisa entender duas categorias que Paulo usa aí para se referir a esses dois grupos que estavam em tensão lá na igreja de Roma. Paulo se refere a esses dois grupos como os fracos e os fortes. Você precisa entender o que Paulo quer dizer com isso para compreender bem o ensino do apóstolo aí. Ele fala de cristãos fracos e de cristãos fortes. Mas o que Paulo quer dizer com essas categorias? O que são cristãos fortes aqui nesta passagem? O que são cristãos fracos nesta passagem? Irmãos, esta fraqueza, esta debilidade, Paulo, aí a nossa tradução fala dos débeis, essa debilidade aí, ela tem mais uma natureza horizontal, ela tem a ver com a horizontalidade da fé. Paulo aqui parte do pressuposto de que tanto o forte quanto o fraco, eles estão numa correta relação com Deus por meio de Jesus Cristo. A diferença entre eles não é tanto de natureza vertical, mas é mais de natureza horizontal. A diferença entre o forte e o fraco aí é mais no que diz respeito ao escopo da fé de cada um. A fé do forte ele tem um escopo mais amplo. A fé do fraco tem um escopo mais estreito. Forte aí era aquele crente mais resolvido com algumas questões que o fraco ainda não era bem resolvido. O forte, por exemplo, ele já tinha o entendimento de que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Ele já tinha o entendimento de que a criação de Deus é boa. Ele já compreendia a bondade da criação de Deus. E, portanto, ele concluía, todo alimento é legítimo. Eu posso comer de tudo. Isto não ofende a Deus. Mas o cristão que Paulo chama de fraco aqui, ele é aquele tipo de cristão que não havia resolvido isso. Ele entendia que iria ofender a Deus se ele comesse certas coisas. Então, forte aqui não significa mais crente do que o outro. Não significa mais piedoso do que o outro. Forte aqui não significa que ele amasse mais a Deus do que o outro. O pressuposto de Paulo é que tanto o forte quanto o fraco amam a Deus. Eles levam o relacionamento com Deus a sério. Mas eles têm um jeito diferente de expressar o amor a Deus. Deixe-me dar um exemplo. Pense em dois crentes verdadeiros, que estão num relacionamento correto com Deus, que amam de fato a Cristo. Dois crentes. Então, nisto eles são iguais. Mas há uma diferença entre eles. Um desses crentes, por uma série de razões, ele acha que se ele for ao cinema, ou se ele tomar uma taça de vinho, ele vai ofender a Deus. O outro já concluiu que é perfeitamente possível ir ao cinema, perfeitamente possível tomar uma taça de vinho sem culpa. E ele desfruta de um bom filme, ele desfruta de uma taça de vinho com o coração agradecido, reconhecendo que estas coisas são também dádivas, boas dádivas
da mão de Deus. Então, esta é a diferença entre o forte e o fraco, é mais ou menos isto. Veja aí no verso 6 do texto que estamos analisando. Olha o que Paulo diz: quem come para o Senhor come e dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, ambos servem a Deus, ambos querem agradar a Deus e ambos estão interessados em fazer a vontade de Deus. O que come, ele come e agradece a Deus. O que não come, não come e agradece a Deus. Ambos estão desejosos de agradar a Deus. Então, irmãos, havia na igreja de Roma esses dois tipos de crentes, o forte e o fraco. E o problema não era a existência desses dois tipos de crentes na igreja. Isso não era o problema. Ambos são crentes verdadeiros. Ambos amam a Cristo. Paulo não está aqui dizendo que a existência desses dois tipos de crentes seja o problema da igreja em Roma. Não é este o problema, a existência desses dois tipos de crentes lá. Então, qual é o problema aqui? Qual é o problema do qual Paulo está tratando aqui? Então, preste atenção. O problema não é estas divergências entre eles. O problema é o desprezo. O problema é o julgamento que há entre eles. Veja aí o verso 3 na sua Bíblia, do capítulo 14. Veja bem como é que Paulo aponta aí qual é o problema. Paulo diz: quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, preste bem atenção, qual é a ordem? Não despreze. Então, o problema que estava acontecendo era o desprezo de uns crentes para com outros. Não julgue. Esta é a outra ordem. Então, qual era o problema? O problema era o julgamento de uns crentes para com outros. Então, este é o problema. O julgamento e o desprezo. Aquele que achava que podia comer de tudo sem ofender a Deus, estava menosprezando, desprezando aquele irmão mais escrupuloso, com a consciência mais sensível. Talvez ele fizesse chacota do seu irmão, talvez ele fizesse zombaria, zoasse do seu irmão, talvez ele até dissesse: poxa, esse pessoal aí é cheio de mimimi, o que tem? A criação de Deus é boa, tudo que Deus criou é bom, não há nenhum problema comer de tudo, isso não ofende a Deus. Então, o que estava acontecendo era que esses irmãos considerados fortes, aqui nas categorias que Paulo usa, estavam desprezando aqueles que entendiam que poderiam ofender a Deus. Da parte desses escrupulosos, o problema é que eles julgavam os irmãos que comiam de tudo. Se um desprezava, o outro julgava. Aí dizia: esse pessoal aí diz que é crente, diz que ama a Jesus, crente coisa nenhuma, come de tudo. Não ama Jesus coisa nenhuma, ele come de tudo. Então, você percebe qual era o problema? Qual era o problema? Não era a diferença entre eles. O problema era o desprezo e o julgamento por causa destas diferenças, por causa destas divergências. E qual é a solução que Paulo propõe aí? Nós vimos que a solução está resumida numa palavra. Qual é a palavra? Acolhimento.
Mas dê uma olhada aí no verso 1 do nosso texto. No verso 1, capítulo 14, Paulo diz: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, é acolhimento. Mas Paulo explica aí, é acolhimento não para discutir opiniões. O que isso significa? Irmãos, isso significa que é um tipo de acolhimento que dê espaço para divergências. Isso significa acolhimento com espaço para divergência. Preste bem atenção. Certamente que Paulo não está falando aqui que nós devemos tolerar na igreja o erro doutrinário. Paulo não está dizendo aqui que nós devemos tolerar a heresia. Como é que eu sei que Paulo não está dizendo que devemos tolerar o erro ou a heresia? Porque Paulo ensinou em outros lugares que nós não devemos transigir com a verdade do Evangelho. Paulo ensinou que nós não devemos transigir com a sã doutrina. Nós sabemos que Paulo sempre condenou o erro doutrinário e fez isto com firmeza. Com os Gálatas, Paulo chegou a ser duro. Lembra como é que Paulo escreveu aos Gálatas? Paulo diz: eu estou abismado com o que está acontecendo aí entre vocês. Vocês estão abraçando um outro evangelho. Paulo chegou a dizer aos Gálatas que aquele que ensina um outro evangelho deve ser maldito, anátema. Então, Paulo não está aqui certamente encorajando a tolerância ao erro, a heresia. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse que aquele que não crê na ressurreição está negando a fé cristã. Então, Paulo não está dizendo aqui, quando ele diz que você deve acolher o outro, não para discutir opiniões, ele não está dizendo aqui que devemos abrir mão das verdades fundamentais da fé. Paulo está se referindo aqui a estas questões periféricas. Os reformadores chamaram estas questões de adiáfora. O que é adiáfora? Adiáfora são aquelas questões que não podem ser definidas claramente pela Escritura ou pela razão. Tem certas questões que a Bíblia não trata assim preto no branco. Tem certas questões que não podem ser definidas claramente, nem pela razão, nem pela Escritura. Então, são questões que a gente diz que são periféricas, isto é, elas não são centrais para a vida cristã, não são centrais para o edifício da fé. Então, em questões centrais, nós não podemos transigir. Mas, em questões periféricas, indiferentes, adiáfora, nós podemos ter liberdade a respeito delas. Eu ilustro isso da seguinte maneira. Pense num edifício. Então, num edifício existem certos pontos que não são centrais, não são estruturais. Você pode fazer mudanças ali, você pode mexer num ponto ou no outro. Não são centrais, não são estruturais. Mas existem certos pontos num edifício, existem certas coisas que são estruturais, você não pode mexer, senão você compromete a estrutura do prédio. Assim também é o prédio da fé cristã.
assim é o edifício da fé cristã. Existem certas coisas que são centrais, que são estruturais. Se nós negociarmos, nós comprometemos a estrutura do edifício e jogamos o prédio no chão. Mas existem certas coisas que são indiferentes, existem certas coisas que são periféricas e que, portanto, nós podemos transigir a respeito delas. Então, em questões centrais, nós temos que concordar. Uma só fé, diz o apóstolo Paulo. Em questões periféricas, Paulo está dizendo aqui, precisa haver espaço para divergência. Então, é isso que Paulo está dizendo. Acolhimento com espaço para a divergência. Até porque, irmãos, a fé cujo escopo é mais amplo parece ser mais desejável, segundo o que Paulo diz nesta passagem. Note aí na sua Bíblia, no capítulo 15, verso 1, nós não lemos isso aí, mas no capítulo 15, verso 1, o apóstolo Paulo se inclui entre os fortes. Olha o que ele escreveu aí. Ora, nós que somos fortes, ele usa aí a primeira pessoa do plural. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, isso não faz parte da nossa passagem, mas é só para mostrar que Paulo parece achar que esta fé com escopo mais amplo, que abarca mais da vida, ele é um tipo de fé preferível. Então, podemos concluir que ampliar o escopo da fé é desejável. Mas preste atenção, para que aqueles que são os fracos possam ampliar o escopo da fé, é preciso que haja espaço dentro da comunidade da fé para as divergências e para que estas coisas sejam tratadas. O ponto é o seguinte, cada um está num estágio da sua caminhada com o Senhor. E nós precisamos ter espaço, precisamos ter liberdade para tratar dessas coisas sem medo, sem zoação, sem julgamentos. Então, aquele que tem um escopo amplo, com medo de ser julgado, nunca trata dessas coisas. E aquele que tem um escopo mais estreito da sua fé, com medo de ser zoado, nunca trata dessas coisas. Então, não há espaço dentro da comunidade, e não havendo espaço dentro da comunidade para essas diferenças e essas divergências, há dificuldade para o crescimento, para o progresso, para a ampliação do escopo da fé. Então, qual é a solução que Paulo propõe aqui? É o acolhimento com espaço para divergência. Acolhei, Paulo diz aí, verso 1, não para discutir opiniões. Mas, irmãos, qual é a razão pela qual você deve acolher? Qual é o fundamento deste acolhimento proposto por Paulo? Qual é a razão pela qual devemos acolher e, ao mesmo tempo, dar espaço para divergência? Olha aí o verso 3 mais uma vez. Olha o que Paulo diz. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. E qual é a razão que Paulo dá? Final do verso 3. Porque Deus o acolheu. Por que é que você tem que acolher o seu irmão? Qual é a primeira razão? Porque Deus o acolheu. Deus acolheu o seu irmão. Portanto, quem é você
para não acolher o seu irmão. Preste bem atenção, nós não escolhemos irmãos, não é verdade? Pense nos seus irmãos biológicos. Não foi você que os escolheu, foi? Você não escolheu os seus irmãos. Eles não são seus irmãos por decisão sua. Eles são seus irmãos por decisão dos seus pais. Assim também na família da fé. Seus irmãos em Cristo, eles são seus irmãos não por decisão sua. Eles são seus irmãos por decisão de Deus. Então você não tem escolha. Você deve acolher os seus irmãos porque Deus os acolheu. Simples assim. Não tem escolha. Deus acolheu você, Deus acolheu a mim. Podemos ter diferenças em questões periféricas e você tem que me acolher e eu tenho que acolher você. Não sou eu quem faço de você meu irmão, nem é você quem faz de mim seu irmão. Quem nos fez irmãos foi Deus, foi por decisão dele. Não há escolha. Então, primeira razão pela qual nós devemos acolher uns aos outros, porque Deus nos acolheu. Mas há uma segunda razão aí. A segunda razão para o acolhimento com espaço para divergência é a soberania de Cristo sobre a alma de cada um de nós. Preste bem atenção, isso é muito importante. Veja aí a pergunta do verso 4. Olhe na sua Bíblia uma pergunta aí do verso 4. Paulo pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que julgas o servo alheio? Preste atenção. O seu irmão é um servo alheio. Paulo está dizendo, o seu irmão não é servo seu. O seu irmão é servo de outro. Ele é um servo alheio. O seu irmão é servo de Cristo e não é servo seu. Entende? Então você precisa entender que Jesus é o Senhor sobre a alma do seu irmão. O seu irmão é servo alheio. Ele é servo de outro. Ele é servo de Jesus, ele não é servo seu. Jesus é o Senhor do seu irmão. Não é você que é o Senhor do seu irmão. Portanto, em questões adiáfora, em questões indiferentes, em questões periféricas, você precisa respeitar a consciência do outro. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da consciência do outro. É isso que Paulo está dizendo aí. Paulo está chamando a atenção para a soberania de Cristo sobre a alma de cada um. Veja no verso 10 o que Paulo diz. Paulo diz aí, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Diz aí Paulo, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha aí o verso 12. Paulo diz aí que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. E Paulo diz no verso 9, olha o verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Por que Cristo morreu e ressurgiu? Paulo diz no verso 9. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, Cristo comprou a você, Cristo comprou a seu irmão com o sangue dele, e o seu irmão é servo alheio. Cada um precisa respeitar o outro, porque cada um presta contas a Jesus.
cada um dará conta de si mesmo. O seu irmão é servo alheio. O seu irmão prestará contas a Jesus. Ele responde não a você, ele responde a outro. Você precisa dar espaço para que o seu irmão seja ele. Jesus vai lidar com ele. Deus acolheu o meu irmão. Ele tem uma relação com Deus na qual eu não posso entrar. Em questões adiáforas, que é o que Paulo está tratando, é muito importante respeitar a soberania de Cristo na alma do outro. O seu irmão não é seu servo. Existe uma relação dele com Deus que você precisa respeitar. Então, nestas questões, você não tem o direito de fazer interferência na fé do outro. É isso que Paulo quer que nós entendamos nesta porção. Ele está dizendo: quem és tu que julgas o servo alheio? Então, qual é a razão pela qual Paulo diz que nós devemos acolher com acolhimento que dê espaço para divergências? A razão é, primeiro, porque Deus acolheu. Então, eu não tenho por que não acolher. E segundo, porque o meu irmão é servo alheio. Ele não é meu servo. Ele não responde a mim. Ele responde a Deus. Então, qual era o problema? Não eram as divergências. O problema era o desprezo e o julgamento. Qual é a solução que Paulo propõe? Acolhimento. Acolhimento com espaço para divergências. E por que razão Paulo oferece esta solução? Pelas duas razões que eu lhes falei agora há pouco, né? Porque Deus acolheu o meu irmão e porque ele é servo alheio. Mas, irmãos, eu preciso ser cuidadoso aqui, e você precisa também ser cuidadoso aqui. Cuidado para não achar que Paulo está ensinando aqui um individualismo exacerbado. Paulo não está ensinando aqui um individualismo do tipo minha vida, minhas regras. Paulo não está dizendo aqui que cada um cuida de si, ou que você não tenha que dar satisfação a ninguém. Não é isso. Precisa ser cuidadoso aqui. Paulo não está ensinando aqui a soberania do indivíduo nos termos do liberalismo político moderno. Então, há uma tendência da cultura ocidental hoje de pensar somente no indivíduo. Para o liberalismo político, o que importa é o indivíduo. Não existe esse negócio de comunidade. Então, a gente tem esses dois extremos, não é? Então, tem o liberalismo político, que diz que o indivíduo é soberano, que comunidade não existe, e você tem no outro extremo o socialismo, para o qual o indivíduo não importa. O que importa é a coletividade. Mas para a não é nenhuma coisa nem outra. Para a Escritura, as duas coisas importam. Existe o comunitário e existe o compartilhado. Existe o comunitário, existe o compartilhado, mas existe também o particular, existe também o privado, existe também o pessoal. Então, a Escritura não é o coletivo ou o individual, não é uma coisa ou outra. Para a Escritura são as duas coisas.
Não existe só o coletivo, não existe só o plural, existe também o particular, o singular, o pessoal. E de onde vem esta ideia da Escritura? De onde vem? Você já entendeu? Vem do ser de Deus. O Deus que se revela na Escritura, ele é um e múltiplo. É a Trindade. Então, percebam, o indivíduo importa e a coletividade importa. É claro, nesta passagem aqui, Paulo está focalizando o indivíduo, o individual. Mas nós vamos continuar analisando na próxima semana. Você vai ver que Paulo vai focalizar também o comunitário. Mas veja bem, mesmo ao salientar aqui o individual, o particular, é por causa da coletividade. Você precisa deixar o outro ser o outro. Você precisa respeitar a individualidade do outro, porque se você não deixar o outro ser o outro, se você não respeitar a individualidade do outro, se você não entender que Cristo é soberano sobre a alma do seu irmão, você vai desmanchar a comunidade, você vai prejudicar a coletividade. Então, eu estou aqui frisando que para a Bíblia, tanto o indivíduo quanto a comunidade importam. Se você dissesse para o apóstolo Paulo, então, minha vida, minhas regras, não tenho que dar satisfação a ninguém, sabe o que Paulo diria? Não, não é assim. Nós somos uma comunidade, somos um só corpo, temos uma fé comum. Se você nega a fé compartilhada, uma só fé, você está fora. Então, a coletividade importa. Mas se você dissesse assim para o apóstolo Paulo, então, ok, entendi. Tem que ser todo mundo igual, todo mundo uniforme, igualdade absoluta. Paulo ia dizer, não, acolha o seu irmão e dê espaço para que haja diferenças. Não há uniformidade no corpo de Cristo. Nós não somos uniformes. Unidade é diferente de uniformidade. Nós somos uma comunidade, mas somos indivíduos também. Então, tem muitas áreas nas quais você precisa permitir que o seu irmão tenha a caminhada dele. Então, o que nós devemos fazer? Não desprezar, não julgar e acolher, dando espaço para divergências. É assim que Paulo ensinou a igreja de Roma a lidar com as divergências em questões periféricas, e esta lição não é apenas para a igreja de Roma, é para a igreja presbiteriana Iguaçu, e que nós tenhamos um coração humilde, ensinável e aprendamos com Paulo a respeito desse assunto. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a viver esse acolhimento com espaço para divergências naquilo em que podemos ter liberdades para divergir. Então, unidade naquilo que é central, comunidade, mas respeitando as individualidades de cada um. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos fazer oração e encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo ensino da Tua palavra, ajuda-nos a entendê-lo, ajuda-nos a crer na verdade da Tua palavra e dá-nos a graça de viver estas coisas em nossa igreja.
Ajuda-nos, ó Senhor, a acolher uns aos outros, dando espaço e liberdade para a individualidade de cada um, mas sem perder a unidade da fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser.